Olá, está no ar mais um Espaço Universitário, o programa da TV Câmara São Paulo que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. O doc que vamos apresentar hoje fala sobre a transição de veículos de comunicação impressos para o meio digital. Antes era normal ir a uma banca de jornal. Já hoje é mais comum que as pessoas acessem as notícias por meio de computador, tablet ou smartphone. Nos últimos anos, grandes jornais pararam de circular, entre eles a Gazeta Mercantil, Diário do Comércio e o histórico Jornal da Tarde. Essa crise também afeta as grandes editoras, como por exemplo a Abril, responsável por revistas como a Veja, Exame e Cláudia. Vamos assistir agora ao documentário Clique Aqui, produzido por jornalistas formados pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou pegando 6 agora, 2 folhas, 3 estados, coisa que eu vendia Estadão, eu vendia quase 300 Estadão por dia. Acabou aquela fase que a gente pode chamar que é a fase de Gutenberg, né? Que tinha um modelo clássico que era baseado na venda principalmente de publicidade, né? No caso dos jornais, revistas, das publicações impressas, também de assinatura. De uns 5 anos para cá caiu uns 70% as vendas, tanto jornal como revista. Agora estamos vendendo refrigerante, água, alguma revistinha como Veja, Isto É, Dinheiro, Exame, alguma coisinha nós vendemos. Quanto tempo mais de vida tem uma revista semanal de informação no mundo? 5, 10 anos? A banca abre às 5 horas da manhã e ia direto. Às vezes eu trabalhava a noite inteira. Você vê, você está conversando comigo, não veio ninguém comprar alguma coisa. A publicidade migrou em boa medida para a internet. E as assinaturas começaram a cair, porque as pessoas tinham notícias não com a mesma qualidade, mas em boa parte com uma qualidade razoável, de graça na internet. Não compra. Jovem não compra mais jornal. No meio desse caminho, teve uma coisa chamada telefone celular, que mudou o jeito de fazer jornalismo. Erol, radicalmente, forçosamente. Na cadeia clássica, o proprietário, os acionistas, o dono, a empresa dona de uma publicação, ela domina 100% a cadeia de valor. Na cadeia digital, muitas vezes o conteúdo não é produzido pelo teu jornalista, né? A distribuição não é você que comanda, né? Quem leva a maior parte da distribuição é a empresa de telecomunicação, né? Você tem que dividir o dinheiro da publicidade com ad networks, com outras empresas. Então, muda tudo. Então, e eles tocam o ecossistema digital como se estivesse tocando o negócio tradicional. Esse é o erro. É que o modelo de negócio que sustentava foi solapado, mas não foi só solapado porque os indivíduos estão tendo acesso a mais informação gratuita, porque entraram 2 novos competidores pela receita de publicidade que demoliram o sistema de financiamento. Nós temos vários sites, jornais que estão tentando fazer com que o modelo antigo se adapte de alguma forma, ou seja, eu vou vender o conteúdo que eu vendia no jornal, eu vou vender agora numa assinatura digital. Não é? Só que isso entra em choque com com a outra grande fonte de receita, que é a publicidade. Porque antes, se você queria divulgar algo, você efetivamente tinha que ir para um meio de comunicação. Hoje, cada marca é um meio de comunicação. Eu costumo brincar que a internet é uma selva. Que antigamente a gente brincava num jardim, em que os jornais mandavam porque não tinha concorrência. Hoje a internet, em termos de conteúdo, é uma selva. Você tem blog, você tem 1000 sites, você tem site mentiroso, você tem site verdadeiro. E eu brinco que é isso. Você fala para sua mãe, onde você leu isso? Eu li no Facebook. Não, mas quem publicou? Não sei, eu li no Facebook. Então o grande desafio é sobreviver sem a publicidade, tendo mais assinante.
Eu tenho o Facebook da Margarina, eu tenho o Twitter da Margarina, eu tenho o site da Margarina, e eu não preciso colocar isso num jornal, eu posso colocar isso num app, eu posso fazer isso apitar no seu celular, eu posso fazer isso aparecer numa busca que você faz para outra coisa do Google. Então, quando tudo vira mídia, os velhos meios de comunicação são diluídos dentro desse espectro de canais onde é possível anunciar. Nós tínhamos 120 jornalistas, mais ou menos. Eu peguei esse período árido de ter uma edição domingo com 160 páginas, 170 páginas. O diário tinha 45 mil assinantes. Eles conseguem até vender assinatura, mas vendem por um preço muito inferior ao preço em que os produtos tradicionais vendiam as assinaturas. Qualquer anunciante pode entrar no Facebook, comprar a audiência daquele jornal, comprar a audiência de todos os outros concorrentes, e ele vai pagar 4 centavos de dólar por clique. Quer dizer, isso não é concorrência, isso é um desatino industrial e comercial, entendeu? E publicitário e de mercado. Antes eu fazia minha revista, colocava na banca no sábado, no domingo, o sujeito olhava a capa e comprava. Hoje, como é que boa parte dos consumidores tem acesso à minha produção? Porque alguém indicou. Então tem um outro mediador. Não adianta mais os jornalistas ficarem falando, eu vou entregar a notícia que eu acho relevante e não necessariamente a que o seu leitor acha relevante. E não interessa mais você entregar essa notícia no formato que você acha ideal. A partir daí, vai ter um trabalho de apuração de qualidade, vai ter um trabalho de checagem relevante, vai ter um trabalho de análise que cada dia faz mais diferença. Antes, quando a gente tinha um leitor de papel, a gente sabia o que ele era, porque ele era o assinante. A gente fazia uma pesquisa para saber o que ele gostava. A gente não tinha certeza que ele lia. A gente escrevia com base em pesquisas de 2 anos antes. A gente escrevia com base no que a gente tinha de poucos dados ali. Claro que era feito com consciência e responsabilidade, mas tinha muito achismo. A internet hoje te dá ferramentas para saber que aquilo que você está publicando toda semana, olha, você acha que o leitor está interessado nisso? Não, ninguém lê. Claro que o jornalismo não é feito só do que dá audiência e do que o leitor quer ler. É nossa missão entender o que é importante e que aquilo é importante para a discussão social. Claro que a gente não vai publicar só o que dá audiência, mas é um grande balizador de entender o que o público está pensando. Mais de 90% do nosso público acessa o site por meio do smartphone, por meio do mobile. A gente pensa a matéria no formato sempre da web. Quem é assinante lê 5 vezes mais do que o leitor casual. O leitor que lê no mobile lê normalmente 2,7, 3 páginas por visita. O leitor que está no desk lê 12. Ou seja, que é outro desafio. Eu tenho mais cada vez leitor de celular, eu tenho mais gente, mas lendo cada vez menos. O jornal impresso, ele vai ter o espaço dele. Mas hoje tem que ser um trabalho conjunto com as outras mídias. Tanto com a Web TV, com Facebook, como o site, o Instagram, quem faz o trabalho, tem que estar tudo tem que estar linkado para poder um dar sustentação para o outro. Nós já chegamos a ter 10% de acesso da revista por via digital tablet. Hoje é perto de 1%. Tudo migrando para o celular. Então a gente adapta assim a publicação de acordo com a plataforma que a gente está. Facebook é de um jeito, Instagram é de outro, Twitter de outro. A gente faz essa distinção sim, porque a gente sabe que é um jeito diferente de captar essas pessoas. Então a gente produz pensando também, esse conteúdo aqui vai pro Face, agora esse outro a gente vai guardar inédito para quem recebe a newsletter do Catraca. Esse outro a gente vai soltar, sei lá, só no Instagram. E depois a gente coloca no Facebook. Mas o grosso, 80% do que a gente produz, a gente pensa na rede social. Instagram, especialmente, foi uma rede social que no começo a gente deixou em segundo plano, porque o nosso maior objetivo no Facebook é trazer audiência. Depois que o Stories e o Instagram permitiram a hiperlinkagem ali, a gente tomou a decisão
de investir mais ali porque podia trazer mais tráfego. Traz uma audiência fenomenal? Não, mas traz uma audiência bem considerável. Para um público novo, de uma linguagem nova, de um jeito interessante. O Jota já nasceu com uma ideia multicanal. Então a gente procura usar as redes sociais para inserir o Jota dentro da cultura de uso das pessoas que já existe, usando a característica de cada uma das redes para expressar a nossa mensagem editorial e o nosso foco. O grande diferencial é que no começo a gente ficava muito focado no site mesmo. Hoje não, hoje a gente pensa por meio da rede social. Mas o acesso ao site para a gente é no momento em que esse acesso faz sentido. Se eu tenho uma informação que eu posso dar em 140 caracteres, eu não vou sonegar essa informação, usar 80 caracteres e veja como foi. Então, assim, o Supremo decide sobre a constitucionalidade da lei do amianto. Veja o que ele decidiu. Não, nós vamos dizer o que ele decidiu. O link vai ser para entender o que aconteceu, entender as consequências disso. O Facebook da Folha hoje publica mais ou menos de 65 a 70 links por dia. A gente aprende que existe um ciclo de vida. Se você publicar muita coisa em seguida, o link seguinte mata a audiência do anterior. A gente chegou num intervalo ali de cada 20 minutos. E o Twitter vai dar a mesma informação numa pílula. O Facebook vai dar essa informação com uma capacidade de discussão, de geração de discussão embaixo. Então, para a gente interessa o acesso, mas interessa o acesso quando esse acesso faz diferença para o leitor. Porque só para um leitor para o qual essa informação faz diferença, haverá um impacto suficiente necessário para que ele assine. O Jota não é um site, é uma empresa jornalística que tem um site e tem uma série de outros serviços que atendem a essas diferentes audiências, em grau de profundidade diferentes, graus de profundidade diferentes e focos diferentes. Nosso modelo de negócio é converter a assinatura e não só ter audiência. Uma lição importante que a gente aprendeu nesses 3 anos é que não existe uma única fonte de receita para um negócio jornalístico, como não existe para vários outros tipos de negócio, e a gente não pode depender de uma única fonte. O Google, ele consegue colocar um código no seu site, quanto mais pessoas entram, mais ele vai te dando um retorno por aquilo, então ele vai pagando, é como se ele pagasse por cada pessoa que entrasse no seu site. O Facebook tem um formato que chama Instant Articles, então você vai colocando o seu conteúdo dentro daquele formato. Aí, pelo tanto de gente que vai entrando, ele vai te revertendo aquilo e vai monetizando aquele conteúdo. A questão da subscription, né, das assinaturas, é uma questão ainda em aberto. Os paywalls ainda não mostraram de fato a que vieram. O que eles conseguiram até agora foi aumentar um pouco a venda da assinatura digital, mas a um custo muito baixo, porque o público foi educado a não pagar pelo conteúdo. Por o paywall, a audiência vai desabar. Não, por quê? Não. A audiência da Folha nunca caiu por causa do paywall. A gente precisa achar a discussão sobre ter um novo modelo de financiar o jornalismo que não com publicidade, que cai cada vez mais, que é ter assinatura. O cara assinava, recebia a revista no final de semana, se tivesse alguma reclamação ligava, e ele quer uma relação mais profunda com a gente. Então, nasceu daí essa ideia de você é mais do que um assinante, você é um sócio. Passou a ser mais transparente. A gente agora tem um relatório trimestral que a gente manda para eles sobre como é que estão as finanças da revista, como é que está o ritmo de assinaturas, onde é que o dinheiro está sendo gasto, de que forma, que iniciativas que a gente tomou. Mais fácil um jornal regional permanecer, porque ele fala diretamente com a sua comunidade, do que os grandes jornais que falam para o país inteiro. Mas para isso, tanto num quanto no outro, precisa ter investimento, precisa ter retaguarda de publicidade. Tem o patrocínio normal, tradicional, que vem por meio da editoria. Tem o public
editorial, né, que são algumas determinadas marcas, alguns determinados produtos que procuram Catraca para divulgar aqui dentro. Tem jornalistas que trabalham pensando nisso. Como você pegar um produto do patrocinador ou da marca que quer divulgar dentro do Catraca e você deixar com uma cara orgânica, que é uma cara com a notícia, que vai fazer sentido para o leitor. Basicamente são vendas via redes sociais. Se a gente for depender apenas de assinatura de um lado, receita publicitária do outro, é o fim. É o fim para a gente e é o fim para todo mundo. As assinaturas do site são uma fonte de receita. Projetos patrocinados de discussão de temas amplos é uma fonte de receita. Noticiário específico de assuntos muito focados é uma fonte de receita. Apurações de cenário político institucional, análises que possam ajudar as pessoas na tomada de decisão são uma fonte de receita. O Google e o Facebook, e a Folha é muito rígida nisso, o que a gente chama de frenemy, que é friend de amigo e inimigo. Sim, a gente vê eles como bonzinhos e legais, queremos dar tudo para eles? Não. Sim, eles de alguma maneira obrigaram a mudança de curso de negócio. Mas também existe uma coisa que é usar a seu favor em vez de ficar se debatendo. O Instant Articles é a página que carrega mais rápido. O Facebook favorece as pessoas que publicam no formato de Instant Articles, porque você não sai de dentro da plataforma. Mas o Instant Articles não conta para o paywall. A Folha não vai publicar. Isso prejudica a gente na amostragem da timeline das pessoas? Pode ser que sim. É uma escolha, porque também não adianta dar todo o conteúdo. Quem assina a Folha, ou qualquer outro grande jornal, ou veículo de mídia profissional, entender que está financiando um jeito de monitorar a sociedade, de monitorar o dinheiro público, que é o jeito mais seguro hoje de ter uma sociedade melhor. O que a gente pode dizer é que a sociedade brasileira é desinformada, apesar do excesso, aparentemente excesso de informação que ela recebe, principalmente depois do advento das redes sociais e da internet. Você tem um excesso de informação, mas não se traduz numa compreensão da realidade do mundo, numa compreensão do indivíduo no seu contexto. Isso tudo é trabalho do jornalismo. O jornalismo não é só registrar os fatos, é interpretá-los, é oferecer à sociedade uma visão que possibilite tomar uma decisão coletiva de bem comum ou de consenso. E mais do que nunca isso é importante para combater esse mal-estar, essa gravidade do que a gente chama de notícias falsas e fake news. Mais do que nunca é importante também falar com o público novo. Os jornais eram o único meio das pessoas se informarem. Hoje as pessoas podem se informar de um monte de jeito. Quanto menos gente olhando e colocando luz sobre os problemas, maior a chance da gente nunca descobrir que a corrupção acontece. Isso é no mundo, não é um problema, uma dúvida do Brasil, é um problema do mundo. Quantos americanos tinham deixado de ler, de assinar, de comprar jornais tradicionais, voltaram a fazê-lo diante da ameaça de um presidente que vive de fake news. Se o jornalismo morrer, vai morrer a democracia, ou morre grande parte da democracia e não tem nada para repor. Defender o jornalismo está virando uma causa, certo? Agora, como isso vai se estruturar, o que vai sobrar, quantos vão sobrar, de que forma e quem vão ser os novos atores, essa é a grande incógnita, né? Em termos de produção de conteúdo jornalístico, o Brasil é um bom produtor de conteúdo jornalístico. As publicações precisam se unir do ponto de vista da publicidade para ganhar escala regional, já que não tem global, e poder competir em pé de igualdade na escala com as regionalizações de Google e de Facebook. Está quase 100% todo mundo convertido para o modelo online. A assinatura acho que é uma coisa que vai deixar de existir. Os veículos vão ter que encontrar um outro jeito de conseguir arrecadação e conseguir fidelizar também o público, né? Eu acredito que para tornar atrativo é você
conseguir produzir algumas grandes reportagens, ou algumas reportagens que, de alguma forma, consigam cativar o leitor. A partir desse, quando você conseguir fazer isso, você começa a abrir caminho para ter novos leitores, retomar o caminho do aumento do número de leitores. Por consequência, você começa a ficar mais atrativo para o mercado publicitário. O produto impresso da Folha já mudou no decorrer dos anos. É um jornal menor, grande parte do factual das notícias do dia já estão na internet, na TV. Por isso que eu acho que não vai acabar. Eu acho que talvez mude uma proposta específica, mas acabar, não acho que vá. No geral, nós não temos uma crise do jornalismo, nós temos uma crise do modelo de negócio dos meios de comunicação. O modelo de negócio do Jota para um veículo de nicho é um sucesso. Para veículos maiores, veículos mais tradicionais, nós temos algumas outras tentativas e a minha aposta é que, da mesma forma que a Laura hoje deve estar mais feliz fazendo jornalismo no Jota do que ela estava em um veículo mais tradicional, há um espaço de realização profissional e há um espaço de realização dos princípios do jornalismo que precisa ser desbravado, precisa ser construído. muito legal ver essa transformação dos veículos de comunicação, né? Como eles vão mudando do impresso para o digital. É verdade, Matheus. Bom, o Espaço Universitário vai para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com os produtores desse trabalho. Até já! Estamos de volta com o Espaço Universitário. No bloco anterior, apresentamos o documentário Clique Aqui, que fala sobre o espaço cada vez maior que o meio digital está ganhando no jornalismo. Aqui no nosso estúdio estão os jornalistas Mariana Zavisky e Christian Chagas. Sejam bem-vindos. Eu que agradeço. Vamos lá. O fim dos veículos de comunicação é um assunto muito debatido, assim, está muito na mídia, assim, o pessoal comenta muito. De onde surgiu essa inspiração para vocês? Por que vocês decidiram falar sobre esse assunto no documentário de vocês? Então, no começo a gente tinha pensado em um outro viés. Não era nem esse que acabou sendo do documentário. A gente tinha pensado mesmo no fim do jornalismo impresso, que era o que todo mundo especulava, tinha essa dúvida de será que vai, não vai, o digital vai tomar conta de tudo ou não. Mas depois, quando a gente começou a conversar mesmo com o nosso orientador, a gente viu que não é bem isso, que na verdade os jornais eles estão se adaptando. Então, mesmo depois, durante a entrevista, a gente viu que nem eles acreditam que esse final do impresso aconteça tão cedo igual a gente imagina. Então, a gente acabou... Essa foi uma das nossas dificuldades também, porque decidir esse assunto foi bem difícil, porque tinha muita coisa para falar e a gente queria falar se vai acabar, não vai, e viu que, na verdade, a gente tinha que adaptar para os dias de hoje, que é esse negócio da mídia. Exatamente. A gente quis trazer nisso e no momento de pesquisa a gente conseguiu identificar que, na verdade, o problema não é o jornalismo, e sim o modelo de negócio do jornalismo hoje. O modelo de negócio ele passa por diversas modificações. Então, o modelo impresso ele teve que se adaptar aos novos modelos digitais que foram surgindo ao decorrer dos anos e com a crescente das mídias digitais. Então, a gente ali teve que meio que adaptar e começar a entender não porque o jornalismo impresso iria acabar, mas até o caminho que ele iria tomar a partir da inserção dos meios digitais.
Muito se fala também sobre a televisão estar ameaçada pela internet, né? E as rádios pelas web rádios e assim por diante. Vocês acreditam nisso também? Da mesma forma do jornalismo impresso, eu acredito que também não. As emissoras de televisão também precisam se adaptar. Hoje nós temos diversas emissoras que já estão nos aplicativos, nas redes sociais, todas estão. Porque acho que o momento atual é das redes sociais. Então, se você não está ali, você não existe, você não está sendo acompanhado. Hoje as pessoas não têm tanto tempo como antigamente de assistir os programas efetivamente nos horários que eles são transmitidos. Então, as emissoras elas tiveram que migrar para as plataformas digitais exatamente para trazer esse público e alcançar esse público digital. E eu acho também que se acontecer de realmente sumir TV, sumir rádio, eu acho que ainda vai demorar muito, porque o público que é da televisão ainda é muito grande e para alcançar todo ele ainda vai demorar muito. Vocês citaram que os veículos acabam se adaptando ao meio digital. Qual que, na opinião de vocês, qual é o segredo dos veículos que ainda estão impressos, né, esses meios impressos? Qual é o segredo deles para eles ainda terem sucesso e continuarem sendo impressos? O que a gente percebeu na nossa entrevista, porque a gente fez com um veículo que é só impresso, e que eles querem fidelizar o cliente, o leitor deles. Então, eles fazem de tudo para que a pessoa continue assinando, continue lendo. E eu acho que é isso, eles vão ter que tentar chegar o mais próximo possível dos leitores para conseguir fidelizar a assinatura, ou seja lá o que for. Exatamente. E na opinião de vocês, o jornal, então, está cada vez mais transmídia, né? Exatamente. Com certeza. Completamente. A profissão do jornalismo está cada vez mais transmídia. É verdade. No dia a dia de vocês, como que vocês sentem esse processo transmediático, essa mudança? Como alguns exemplos que vocês podem dar para a gente? Olha, acho que o mais claro é que você saindo da faculdade, você começa a procurar emprego, todo lugar que você vai, você tem que saber mídias sociais, você tem que saber tudo isso. É verdade. Ninguém mais quer se você só sabe fazer um texto. Isso não é mais não é mais específico assim, sabe? Você precisa saber escrever, mas você também precisa saber fotografar, precisa saber filmar, precisa saber mexer no Instagram, no Facebook, em tudo que for de mídia você precisa saber, porque esse vai ser o seu diferencial hoje. Sim. E para vocês, como foi a pesquisa para fazer o documentário? Como foi esse processo de fazer o documentário? A pesquisa lá, como a Mari já citou, no início a gente queria saber, a gente faria uma prospecção de como estaria o jornalismo em 2020. E a gente, no caminhar, percebeu que a gente teria ainda o jornal impresso, mas ele completamente modificado, vindo mais para esse mundo digital. Então, quando a gente começou a desenvolver, quando surgiu na verdade, o nome Clique Aqui surgiu bem no final do processo. A gente já tinha todo o conteúdo, já tinha todo o material de pesquisa, só que a gente não tinha um nome. E o nome surgiu, na verdade, por conta das entrevistas, por conta do clickbait e de diversas coisas hoje que a gente vê no mundo digital que se refere. Por exemplo, você está passando na sua timeline, você vê um clique aqui para ver isso, clique aqui para emagrecer, clique aqui para ver isso. Então, a gente quis trazer um pouco dessa atualidade também para o nome do documentário. Então, a gente não teve dificuldades em conseguir, a gente tinha alguns veículos bastante interessantes que a gente gostaria de falar, um deles é o BuzzFeed, a gente não conseguiu, infelizmente, porque eles estavam no meio de um edital e eles não iam conseguir falar com a gente, mas ainda assim a gente conseguiu falar com veículos bastante importantes, significativos do mundo do jornalismo, que representavam tanto os veículos impressos tradicionais, quanto os veículos digitais. Uns surgiram do mundo digital já, então foi um processo bastante gostoso de pesquisa. É fora que a gente conseguiu entrevista com pessoas muito legais de dentro dos veículos. E todos eles foram muito bacanas, a gente não teve problema nenhum para marcar entrevista, para conseguir horário, mesmo durante a entrevista, porque às vezes eles têm um horário reduzido e você não pode ficar muito tempo, a gente não teve problema nenhum com isso. Eles ficaram disponíveis para a gente o tempo que a gente precisou, tanto que a gente teve mais de 1 hora de gravação de cada entrevistado.
Então, assim, a gente tem um material muito legal, que foi uma das dificuldades também que a gente teve, que era reduzir isso para 22 minutos. Nosso primeiro roteiro teve quase 1 hora. É muito difícil, né? É muito difícil, porque você tem que conseguir pegar tudo aquilo de muito legal que eles falaram e transformar tudo em um assunto só para colocar em 20 minutos. E sem deixar parecer que todo o restante que eles falaram não fez sentido. Muito pelo contrário, a gente só conseguiu chegar nesse roteiro enxuto porque eles deram muito conteúdo pra gente. Então, vale a pena ressaltar isso, que a gente tinha muito conteúdo e muito conteúdo que a gente faria 5 documentários, mas que a gente teve que trazer para 20 minutos ali. E vocês conseguiram falar com veículos bem variados, né? Sim. Como a Folha, a Carta Capital, teve até jornal regional, né? Sim, exatamente. Essa foi a nossa ideia. A gente queria pegar um que cresceu já da mídia, que não tinha impresso, um que era da mídia da tradicional e estava incorporando as mídias sociais. Nós pegamos um regional também, que mais? Um que a gente percebeu que depois que começou essa era das mídias, que eles não quiseram entrar nesse meio, mas que estavam perdendo um pouco de público, mas mesmo assim eles queriam tentar continuar fidelizando o público e ver se dava certo isso, porque não é a intenção deles entrar no meio digital. A escolha dos veículos a gente pegou por cases, né? A Folha de São Paulo, a gente resolveu trazer eles porque eles estavam utilizando o Instagram de uma maneira muito interessante. Eles estavam utilizando os stories e fazendo a parte jornalística em histórias ali naqueles 15 segundos que o stories dava. Na época era 10 segundos, hoje a gente tem 15. Então a gente escolheu a Folha por isso. A Carta Capital porque eles estavam tornando os assinantes sócios minoritários, claro, da Carta, mas eles eram sócios que recebiam relatórios mensais, então a gente escolheu. O Catraca Livre a gente escolheu por ser um veículo que teve aquela questão do Chapecoense, que eles tiveram uma perda de 10 mil seguidores por conta de uma colocação jornalística ineficiente, que se retrataram depois. E uma das justificativas foi que eles perderam isso porque eles têm uma proximidade muito grande com o leitor deles, com o público que eles querem atingir. O Jota, que é um veículo que nasceu do mundo digital, então a Laura, que é uma das sócias do Jota, até fala que ele é um veículo jornalístico que tem um site, e não um site jornalístico. Então a gente conseguiu englobar e trazer bastante ramificações diferentes do jornalismo em si, na prática ali, né? Eu acho que isso foi muito importante, o documentário, né? Sim, muito, muito. E foi enriquecedor até pra gente, né? Porque a gente fala, a Camila da Folha era uma pessoa que a gente gostaria de ficar ali falando 2 horas com ela. Porque você vê que ainda existem pessoas que fazem jornalismo, não só pelo status da profissão, não só pelo valor que recebe, mas porque ama aquela profissão. Então você via isso, ela deixava muito claro isso ali no momento que você conversava com ela. Legal. A gente sabe, que nem vocês falaram agora, que tem gente que tem material aí para 5 documentários. Teve alguma coisa muito boa que vocês acabaram deixando de fora? Fala, putz, eu queria ter colocado, mas infelizmente não deu o tempo ali. Nossa, teve muita coisa. A gente teve 7 versões do documentário até chegar na versão final. Caramba. Porque foi cortando. Então, com certeza, agora de cabeça eu não vou saber falar para você, mas com certeza tiveram muitas coisas importantes e que a gente dividiu por blocos, episódios, são 4 episódios. E cada um deles daria um documentário só e a gente teve que cortar ali. Então, assim, tiveram muitas coisas que deixaram de entrar, sim. Não, mas mesmo no começo a gente tinha feito o documentário, além desses blocos que a gente fez no final, a gente tinha feito eles falando da parte de negócios mesmo, o que eles pensavam, o que eles achavam que ia acontecer, o que não ia acontecer. Então a gente tinha vários outros assuntos que a gente queria colocar no documentário. Só que aí a gente começou a se embolar por causa do tempo, e aí o nosso orientador sentou, botou a cabeça na mão e falou, olha, calma, não é assim, vocês têm que escolher um assunto para falar, porque infelizmente a gente só tem 20 minutos. Então teve muito material, muito tema que a gente queria ter aproveitado, mas que infelizmente a gente não conseguiu. Tanto que a gente até brinca falando, porque os nossos professores falaram que eles gostariam até de usar algumas das entrevistas nas aulas. De tanta coisa legal que a gente teve, sabe? Que infelizmente a gente não pôde usar no documentário final.
E aí vocês tiveram todo esse trabalho, todo esse período de entrevistas. Quanto tempo durou todo o processo para fazer o jornalismo ali? Desde a ideia, da concepção, até aquela finalização, entregar, falar, ó, esse é o nosso documentário final, a versão final. Depois de definido 6 meses. O primeiro semestre do ano a gente apresentou o projeto, o pré-projeto, que era a ideia inicial ainda, como se paga seria o nome, e como os veículos de jornalismo se financiariam, né? Continuariam se mantendo ali, tendo essa queda dos assinantes, da receita. E o segundo semestre foi quando a gente sentou e falou, não, a gente tem que definir isso. Então foram 6 meses do processo de produção do documentário em si. Mas foi assim, muito rápido, porque foram 6 meses ao todo. Mas a gente teve, acho que em 1 mês a gente entrevistou todo mundo. 1 mês. Depois a gente teve 10 dias para editar tudo. E assim, a gente fez todas as gravações, a gente não levou nenhum técnico da faculdade, porque por hobby e outras coisas, assim, o pessoal do grupo já tinha câmera, microfone, legal. Iluminação, então a gente não precisou de ajuda da faculdade. Teve um amigo que foi com a gente, que é profissional na área, então ele até ajudou a gente em algumas das entrevistas, mas a gente fez tudo sozinho. Então isso já foi um pouco complicado também, porque até você acertar foco, não sei o quê, chega em casa e assiste o negócio e vê que na metade sai o foco. Aí acontece, não tem jeito. Então a gente teve 1 mês para fazer as entrevistas, depois 2 semanas na faculdade com uma pessoa do estúdio deles que ajudou a gente a fazer, mas assim, 6 meses para foi 6 meses pra gente pensar tudo. Mas para fazer mesmo foi bem pouco. Foi bem rápido. E como vocês se dividiram assim nas funções? Todo mundo fazia um pouco de tudo. Porque, querendo ou não, nós éramos só em 4 pessoas e isso é muito pouco para um documentário. Então, na época, estava todo mundo trabalhando, então todo mundo precisava pedir para poder sair na hora da entrevista. Eu mesma não consegui em todas por causa do trabalho, então ia quem podia. E aí, na edição, todo mundo participou, algumas pessoas ficaram mais responsáveis pelo roteiro, outras pela arte, mas no final a gente acabou fazendo tudo junto. Todo mundo fez tudo um pouco. Como vocês comentaram, tiveram muitas pessoas boas, assim, pessoas grandes da área, da Carta Capital, da Folha. Qual foi o processo para vocês chegarem até essas pessoas? Que a gente sabe que não são pessoas acessíveis, fáceis. Então, essa é uma parte que surpreendeu muito, porque a gente simplesmente encontrou o contato na internet, entrou em contato e deu super certo de primeira. Então, a gente não precisou nem ir lá chorar um pouco, falar, por favor, faz com a gente, é o trabalho da faculdade. Não teve nem isso. A gente teve uma recepção muito boa de todos eles. O único que a gente teve um auxílio ali foi no Jota, porque um amigo de faculdade estagiava com eles na época. Então, ele conseguiu ali o contato da Laura. E assim, ainda assim, ela demorava um pouco para responder, porque a vida na loucura, né? Naquela correria. E ela demorou um pouco para responder, mas mesmo assim, em nenhum momento a gente teve negativa. A única negativa, como eu falei, foi a do BuzzFeed, mas eles falaram, a gente queria muito falar com vocês, mas a gente não consegue. A gente está no meio de um edital, a gente não consegue deslocar uma pessoa para dar esse tempo para vocês. Mas foi até, como a Mari falou, surpreendeu a gente a facilidade de conseguir falar com essas pessoas. Eu acho que um pouco disso foi porque na época que a gente estava fazendo o documentário, não se falava muito sobre o assunto. Então, por exemplo, a gente precisava fazer o relatório do documentário e precisava pegar algum documentário que já existia sobre o assunto para a gente fazer algum tipo de análise. Não tinha. Então, assim, a gente teve um pouco de dificuldade na pesquisa, mas ao mesmo tempo foi muito legal porque todo mundo queria falar sobre isso e poucas pessoas estavam falando no momento. Então, isso foi legal. Eu acho que também foi um dos motivos para a gente ter conseguido as entrevistas tão fácil, de um jeito que nem a gente esperava. A gente achou que ia ter que batalhar um pouco mais para conseguir e que foi super fácil. Exatamente. Até por conta, desculpa te cortar, mas até por conta desse mundo, como eles mesmos citavam durante das entrevistas, esse mundo de fake news que a gente tem vivido, né? Então, são milhões de sites que falam, a gente não sabe se é verdadeiro, se não é. A sua mãe vai lá e compartilha uma coisa. Mãe, onde você viu essa? Não sei, vi no Facebook, compartilha. É verdade. Então, assim, a gente vive num mundo em que tudo o imediatismo é muito presente. Então, as pessoas veem ali, é verdade, vai lá e compartilha, publica. Então, eles falaram assim, é legal a gente falar nisso para que as pessoas comecem a se atentar que no mundo digital também existe uma responsabilidade jornalística e que nem tudo que está lá é verdade e nem tudo que está lá é de cunho jornalístico, né? Então, foi bastante interessante nesse sentido também.
Realmente. E vocês entrevistaram até, vocês mostraram um ponto de vista do dono da banca de jornal, né? Exato. Como foi pra vocês? Vocês foram bem recebidos? Vocês tiveram que chegar lá bem cedinho? A gente nem chegou tão cedo, na verdade. A gente marcou com ele e foi, porque, como ele mesmo fala na entrevista, antes ele chegava às 4 da manhã na banca e iria direto. Hoje ele não faz isso. Porque hoje chegam 3 edições do Folha de São Paulo, 4 do Estadão. É muito reduzido. E às vezes, como ele cita, eles falaram assim, hoje a gente, para fazer com que isso aqui fique aberto, a gente vende água, caneta, tira xerox. E o jornalismo na banca mesmo, ele tem morrido. Então a gente não teve dificuldade em falar, não precisou chegar muito cedo, mas ele cita ali que o jovem hoje não compra jornal. Quem compra é a pessoa mais velha, que está acostumada com a leitura, que sabe manusear o papel, porque não é só ler, né? Você tem que saber manusear, senão aquele troço desencaixa todo, você não consegue encaixar de jeito nenhum. Eu não sei ler, eu sei passar o dedo, né? A nossa geração é uma geração tecnológica. Eu falo que eu ainda sou uma geração antiga porque eu não tenho muita afinidade com coisa, mas eu não sei mexer no jornal também, então eu sou um meio termo. Mas é bem interessante isso que eles falam. A gente não vê um jovem entrando aqui para comprar jornal. É mais a pessoa mais velha que está passando de manhã, passeando, o cachorro passa, compra o jornal. E a gente também entrou na questão de jornais que são vendidos para cachorro. Pilhas de jornais são vendidos para pessoas utilizarem para os seus cachorros em casa. É até um pouco triste pensar isso. Muito triste. Porque você imagina o trabalho que é para fazer aquele jornal e eles não estão mais vendendo como notícia. E ele até chegou a mostrar pra gente o sistema deles, como marcado quantos jornais eles recebiam e quanto eles tinham vendido. E era um negócio assim, tipo, eles receberam 4 e vendeu 1. Então eles estavam devolvendo o jornal. E a maioria deles estão assim, não tem mais essa venda, as pessoas param para comprar água. Exato. E é interessante porque não foi uma banca de um lugar que não é movimentado que a gente pegou uma banca na Paulista, que é um lugar que não para, o tempo todo movimentado. E ainda assim, esse índice de queda gigantesca de venda de jornal impresso é muito presente ainda. Então vamos lá, só para a gente encerrar, por mais que não estejam vendendo tantos jornais, vocês acham que o jovem hoje lê menos ou ele simplesmente foi para uma outra área, foi para o meio digital? Eu acho que foi para o meio digital. Foi para o meio digital. Acho que a gente continua lendo. As maneiras de se informar hoje, elas são outras. Então, o jovem, hoje é muito mais fácil você ler no Twitter uma informação enxugada ali, com 140 caracteres, do que você entrar e ler uma matéria completa. Porque você vai ler todo o resumo de tudo que aconteceu no dia e o que te interessar realmente, você vai ler a matéria completa. Eu acho que ele não deixou de ler, mas ele migrou do impresso para o digital, com certeza. Eu acho que as pessoas querem coisas mais práticas e mais rápidas. Então, na internet é muito mais fácil. Você está na fila de um banco, você abre o seu celular e vê uma notícia que você quer ler. Em vez de você ter que sentar, comprar alguma coisa para poder ler, você acaba... Não é perder tempo, mas... As pessoas pensam assim hoje. É a característica, né? Otimizam o tempo. Você está no ônibus, você vai lendo. Você está transitando de uma reunião para outra, você lê um pouco ali. E o papel, ele ocupa espaço, ele tem toda essa questão que você tem que parar, ler com calma. Então, acho que é maravilhoso. É lindo você ver a diagramação do jornal. Tudo que é pensado, porque tem uma quantidade de caracteres que você tem que colocar ali no título, senão não cabe. São N fatores. Mas também as facilidades estão aí para serem utilizadas, né? Então, eu acho legal a gente utilizar dessas facilidades também. É verdade. Bom, gente, o nosso papo está muito legal, mas nosso tempo está acabando. Vocês querem deixar um contato? Pode ser. Pode falar, então, pra gente, por favor. O meu e-mail é mari_zavisky@hotmail.com. Meu e-mail é christianchagas@icloud.com. E se você, assim como a Mariana e o Christian, tem algum documentário produzido durante a faculdade, é só enviar o link para tv@saopaulo.sp.leg.br. O documentário irá passar por uma avaliação e, se aprovado, a gente entra em contato. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook e ficar por dentro de todas as novidades. facebook.com/espacouniversitariosp. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.